noite a todos e todas, bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, ou o horário que estiverem assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Os espíritos do bem das Casas Irmãs estão sempre a nos abençoar, o horário que estivermos assistindo os vídeos do nosso canal. Durante o mês de julho, nós estamos trabalhando temas de O Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje, nós teremos a nossa querida Cibele falando a respeito das justiças das aflições. Mas, como sempre também, antes de passar para ela a palavra da noite, que nos trará belas reflexões com certeza, vamos fazer a nossa vibração planetária, né? Então, eu sugiro a todos que, se ainda não estão, se recolham, um lugar onde a conexão seja mais fácil, mais fluida, onde nós possamos estar plenos em comunhão com a espiritualidade do bem dessas Casas Irmãs, fazendo as nossas vibrações de luz para nosso planeta, para toda a humanidade, para que possamos ter perspectivas de dias melhores. Vamos imaginar uma intensa luz cor-de-rosa envolvendo o nosso planeta, que é azul, mas que esse rosa de amor, de harmonia, amor incondicional, de compaixão, possa envolver a todo o planeta Terra, todos os países, todos os recantos deste país, todos os recantos dos países do mundo, do nosso Brasil em particular, possam ser envolvidos nessa energia cor-de-rosa, nessa vibração amorosa, o amor que tudo é capaz de curar, curando dores, males, trevas, curando as perversidades, as maldades que ainda assolam as criaturas humanas, eliminando as guerras, eliminando qualquer sorte de violência. Vamos vibrar essa luz cor-de-rosa intensa, envolvendo o nosso planeta, envolvendo toda a humanidade. Vamos pedir à nossa Mãe Santíssima que cubra todos nós com seu manto sagrado, o seu manto amoroso de Mãe de todos nós e de Jesus Cristo. Jesus Cristo, governador do planeta Terra, tende piedade de nós. Ismael, Espírito protetor do Brasil, tende piedade de nós. Tantas tragédias climáticas, secas extremas, enchentes, devastando tudo e todos. Misericórdia, meu Deus, de nós. Misericórdia daqueles que são vítimas das guerras. Misericórdia dos governantes que têm nas mãos a decisão sobre a paz ou a guerra. Que sejam iluminados e decidam sempre pela paz. Que a tua luz, meu Deus, se faça abundantemente sobre o nosso planeta Terra, sobre toda a humanidade, sobre nós, nossas famílias, amigos. Tenhamos uma noite de muita harmonia, que a luz rosa do amor divino se faça sobre nós, que assim seja. Belle, a palavra é sua. Muito boa noite, meus caros amigos, irmãos, irmãs. Mais uma vez estamos aqui juntos nas nossas noites, das reuniões de quarta-feira, e rogando a Deus que esteja presente nesse momento, durante todo o nosso trabalho, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, sempre nos envolvendo as nossas mentes, os nossos corações, que o Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre, que é o nosso amigo, companheiro, fiel de todas as horas. E hoje, como não poderia deixar de ser, rogamos a paz do Mestre Jesus, que ela esteja conosco agora, em nossas mentes, nossos corações, em nossos lares, nos banhando em luz, pois sabemos que todos estamos juntos numa só sintonia, nós encarnados e os nossos queridos companheiros desencarnados da equipe e os que nos acompanham, os invisíveis que estão conosco,
que possam também, né, beber dessa fonte, né, dos conhecimentos do Evangelho do Cristo. E na noite de hoje, vamos conversar um pouco sobre o tema escolhido, que está no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Bem-aventurados aflitos. E mais especificamente, vamos falar da justiça das aflições. Então, assim, é um tema que nos reporta a muitas reflexões. Porque se a gente parar para pensar, muitas pessoas que não têm o olhar pela luz da doutrina espírita, pode achar que muitas aflições são de certa forma injustas, né? Porque tem pessoas que já nascem num ambiente mais abastado, com mais recursos, e outras em locais paupérrimos, sem nenhuma condição de vida adequada, de alimentação, de higiene, né? Então, assim, são muitos questionamentos. Por que tanta desigualdade, né, no mundo? Por que tanta desigualdade se somos todos filhos de Deus? Então, quando não temos o nosso olhar, quando existe um olhar muito focado no presente, no material, muitas pessoas levantam questionamentos, né, com relação a essa desigualdade extrema que existe no nosso planeta, na sociedade humana, né, não só na atual, mas desde a história, né, da civilização humana. Nós temos os registros onde existem pessoas que nascem em um meio abastado e outras na extrema pobreza. Questionamentos, né, porque tem pessoas que sofrem mais do que outras. Questões da doença, né, que a gente vê muito esses questionamentos. Às vezes uma criancinha inocente, que não fez mal a ninguém, acaba de nascer com deformidades, com problemas cerebrais, retardos mentais graves, né? Então, muitas pessoas se questionam que justiça é essa? Que justiça de Deus seria essa? Né? Então, é um tema que nos traz muitas reflexões, para que a gente possa realmente, através das reflexões, que nós possamos procurar entender, né, por que de tanta divergência, né? Outro questionamento também muito comum: por que pessoas que não têm um bom caráter, não têm uma boa conduta, se dão bem na vida, materialmente falando, e outras são corretas, moralmente, né, alinhadas e praticam o bem e sofrem tanto? Então, são muitos os questionamentos. Eu tenho, assim, a minha experiência, a minha formação, né, de religião, a princípio foi católica. Estudei em colégio de freira, né, de formação católica, mas eram explicações que eram dadas, mas que não me satisfaziam. Aquilo para mim não respondia a vários questionamentos, como esse que eu acabei de citar. Então, na adolescência, eu comecei a ter contato, devido a esses questionamentos. Eu virei para minha mãe, que veio de um berço espírita do estado de Minas Gerais. Minha mãe espírita, a família toda de lá, e ela me deu alguns livros para ler. Lembro muito bem, Violetas na Janela. Nunca esqueci. E ali parece, gente, que houve assim, descortinou, sabe? Muitas dúvidas, muitas respostas, muitos questionamentos que eu tinha desse nível começaram a se diluir, essas dúvidas. Muitas vezes a gente fica assim: poxa, que Deus seria esse? Deus é justiça, é bondade. Por que Deus permite tantas diferenças, tantas injustiças, né?
no nosso olhar material. Então, a gente fica, quando a gente não tem o entendimento, a gente fica buscando respostas, né? Então, graças a Deus, eu tenho essa experiência de vida, né, que eu posso relatar aqui, que para mim foi um encontro que virou a chavinha. Eu digo, é isso que eu queria entender. Por que de uns serem tão abastados, outros nascerem com um corpo perfeito, saudável, e outros já nascem com uma dor, um sofrimento imenso, né, desde o berço. Quantas criancinhas, né? Eu trabalhei minha vida profissional, boa parte, não a maternidade, e eu via que crianças recém-nascidas já nasciam com problemas no coração, tinham que fazer cirurgia, né? Cardiopatias muito severas. Então, a gente fica assim, né? Sensibilizado com a dor do outro, e algumas pessoas têm esse questionamento: que justiça de Deus é essa? Então, esse assunto eu acho muito importante que a gente venha conversar um pouco, que a gente venha tentar entender um pouquinho. Então, Deus, na sua criação, na sua justiça infinita, não vai fazer nada que prejudique uns e beneficie outros. Se Ele é um pai, né, e nós que já tivemos a experiência de maternidade ou de paternidade, sabemos que a gente ama tanto os nossos filhos que nunca vamos querer o mal para um filho da gente, né? Então, como Deus, Ele iria permitir, Ele ia ser, né, ter essa atitude de beneficiar uns e prejudicar a outros. Então, no decorrer da humanidade, do desenvolvimento moral, intelectual, durante todo esse trajeto, o que é que Deus resolve fazer? Né? Vai colocando, mandou o nosso Mestre Jesus para começar, né, a disseminar a semente do Evangelho, de abrir a mente, né, e o olhar do Espírito, principalmente, né? Porque somos espíritos, né, em passagem pela carne, digamos assim, pelo corpo físico. Então, com o passar do tempo, fomos nos preparando, né, nos foi preparado e nos dado esse privilégio de, em algum momento, né, Deus falar assim: não, agora a humanidade já tem condições de entender melhor, né, de tudo isso que se passa. E aí Ele resolve nos mandar um consolador, o Consolador prometido, né? E esse Consolador prometido, que nós hoje entendemos como a doutrina espírita, o Espiritismo, e Ele enviou, né, para nos nortear um codificador. Então chega até nós Allan Kardec, com toda a bagagem moral, intelectual, toda a história que nós já conhecemos um pouco, né, de como surgiu a codificação, a importância da codificação. E por quê? Porque a humanidade já estava num patamar de capacidade de entender. Na época do Cristo, nem todos estavam com essa capacidade, a sociedade humana não tinha capacidade de entender, por isso que ele falou muito através das parábolas, né? E os discípulos foram depois escrevendo os evangelhos para perpetuar os ensinamentos do Cristo, e assim a humanidade vai caminhando até chegarmos no ponto onde Kardec nos é enviado. Então, o codificador, ele veio e nos deixou esse legado, principalmente um importante como o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos abre portas
abre as cortinas, como eu falei no meu exemplo no começo da minha fala, foi um descortinar. Ali parece assim que tirou um véu sabe, que eu comecei a enxergar e entender realmente porque tantas divergências, tantas coisas que eu achava injustas, né? Tantos desencontros, tanto sofrimento, uns sofrendo mais do que outros, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo e as obras de Kardec vieram com esse objetivo, de descortinar os ensinamentos do Mestre Jesus de uma forma clara, lógica, explicada, racional, tem a filosofia, o cunho religioso, filosófico e científico. Não é só a questão religiosa, mas as explicações científicas, né? Então, tudo isso junto nos dá esse suporte, esse alicerce para o entendimento do que se passa, né, hoje no planeta Terra, hoje e sempre, né? Então, Kardec, na codificação dele, ele classifica essa distribuição, né, desigual da dor, dessas desigualdades, ele classifica como duas causas básicas, né? Então, são causas de origem atual, né? Então, a dor, aquela aflição que aquele espírito está sofrendo, está passando, pode ser uma causa dos dias de hoje, da reencarnação atual, como pode também ser causas anteriores, causas do passado. Então, nos reportando às reencarnações, que o espírito não tem só apenas uma oportunidade para crescer, né, evoluir. Então, nós temos que ter em mente esse entendimento que nós podemos estar sofrendo nas aflições, uma dor profunda. Por quê? Porque foi resultado de uma causa de hoje, atual, do presente, do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, do hoje. Como também tem coisas que a gente não consegue explicar na vida atual. Então, nós já temos o entendimento de que trazemos a bagagem espiritual de vidas, né, passadas. Outro dia eu estava na internet e eu gosto muito de ouvir relatos de Chico Xavier, né? As historinhas de Chico, que ele falava e tal. E chegando lá na casa espírita que Chico, né, atendia, chegou o caso de uma criança com uma deformidade, má formação física. Ela já nasceu sem os dois bracinhos. E com o passar do tempo, essa criança muito, né, uma vida muito difícil, muito sofrida e doentinha também, e aconteceu dele ter uma complicação e ter que amputar as duas pernas. Então a mãe, muito desesperada, né, que dá realmente o desespero, uma tristeza, e aí resolveram procurar o Chico Xavier. Então, chegando lá, as pessoas ficaram penalizadas. Por que tanto sofrimento, tanta dor, não ser tão inocente, uma criança, né, que não fez mal a ninguém. Aí, Chico, antes de falar alguma coisa, Chico ficou assim, tocado, lógico, sensibilizado, e o amigo espiritual, o mentor dele, chegou ao lado dele e falou: Chico, o que está acontecendo com esse irmão é uma bênção, é uma providência divina, porque nas últimas 5 encarnações ele se suicidou, ele cometeu o suicídio. Então, dessa vez, a espiritualidade fez de uma forma que ele não tivesse condições de cometer esse ato infeliz pela 6ª vez, porque o espírito já estava tão desequilibrado, né,
que se ele tivesse condições, tivesse pernas, ele poderia fazer uma forma de se suicidar. Então, gente, onde essa mensagem quer chegar? Que nada é do acaso. Nada, nada, nenhuma dor, nenhuma aflição é do nada. Então, a doutrina espírita é uma bênção em nossas vidas, né? Porque nos explica, nos conforta e nos consola. Muitas vezes reclamamos, né? Quantas vezes reclamamos porque temos aquele relacionamento difícil, aquela vida sofrida, ou então dificuldades de saúde, ou dificuldades financeiras, ou filhos que, né, às vezes não correspondem ao que a gente deseja. Enfim, são vários os tipos de aflições que passamos. E aí nós precisamos refletir. Precisamos refletir. Então, o que eu acho mais fantástico da doutrina espírita é isso. Ela não proíbe, ela não diz assim, não faça, não tem barganha, faça isso que você vai para um lugar bom, faça assim que você, entendeu? Não existe. Existe o chamamento para as reflexões, porque através das nossas reflexões é que nós vamos fazer as nossas escolhas. Então, assim, nós precisamos, alguns pontos, refletir, né? Quando a gente já tem esse entendimento que nada é do acaso, as causas dessas aflições podem ser de hoje ou de ontem, aí a gente já vai para levantar alguns pontos. Tipo, nós temos uma programação reencarnatória, que muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós escolhemos as dificuldades que iremos passar, quando temos esse mérito. Tem alguns irmãos, alguns espíritos, que não têm essa digamos assim, oportunidade, né, de fazer a escolha. Às vezes é compulsório, tem que ir para evoluir em tal lugar, com tal família e tudo. Então, nós temos que pensar que muitas dessas dores são escolhas nossas, né? Por exemplo, um casamento difícil, relação marido difícil, uma esposa complicada, né? Então, às vezes a gente escolhe passar por aquilo, ou precisamos passar por aquilo, como forma de resgatar também, né? Da gente corrigir, não digo nem resgatar, corrigir. Eu acho que o termo mais adequado é a gente corrigir as falhas, os erros que cometemos. Então, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita amorosidade, Ele nos dá as oportunidades de correção. Então, reencarnar já é uma grande, né, no meu entendimento, já é um grande presente, né, com a falange imensa de espíritos que estão aí tentando e muitas vezes não conseguem essa oportunidade, né? Então, temos essa bênção. A segunda bênção, né, é de estarmos no movimento espírita, em contato com a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos abre portas, né, e nos faz também nos melhorar, para nos corrigirmos, para nós fazermos a correção do que a gente fez de errado, né? Então, um ponto é esse, a gente escolhe o que a gente precisava passar, né? Nossas más inclinações, precisamos também refletir sobre isso. Por que passamos por essa aflição de hoje? Muitas vezes foi falha lá atrás. Tivemos uma vida desregrada, na bebida, no sexo, fizemos mau uso do dinheiro, né? Então, muitas vezes voltamos com essas dificuldades para nos corrigir, nos melhorarmos, né? Dar uma outra direção, um outro direcionamento às nossas más inclinações, né? Como o orgulho, a vaidade, a inveja, né? A vingança. Então, tudo isso, né, são pontos que nós precisamos refletir e que a doutrina espírita
nos esclarece. Não desfazendo das outras religiões, mas eu, com a experiência que eu tive, a religião católica, né, não respondia, não me dava assim uma resposta, um raciocínio lógico, porquê, né, de tudo isso está acontecendo. Já a doutrina espírita, né, é um bálsamo, né? Então, nós todos precisamos ter essa consciência. Então, a gente, justiça das aflições. Sim, Deus é justo, sempre, o tempo todo. Então, não há desigualdade, não há uns com mais, outros com menos, não. Existe o que cada um precisa ter, existe o que cada um precisa passar. Se não estamos felizes ou satisfeitos com o problema, com a aflição, então aí a gente precisa também refletir sobre a aflição. Tem uma frase que Emmanuel fala, onde ele diz assim: examina sua própria aflição. Eu anotei isso, né, de um livro que eu encontrei, e Emmanuel nos chama para essa reflexão: examina sua própria aflição. Por que isso? Como Kardec já qualificou ali, né? Classificou. Pode ser a causa atual e pode ser a causa do passado. Então, Emmanuel nos chama para isso. Tudo que nos acontece, a maioria das vezes, é fruto nosso, né? Da nossa imperfeição, das nossas más escolhas, das nossas más tendências. Então, resumindo, o que podemos fazer, então, né, com relação às aflições que passamos? Elas são inevitáveis, elas são necessárias. Vivemos num planeta de provas e expiações. Vamos passar ainda centenas de anos ou até milênios para chegar num patamar melhor de evolução moral, né? Então, estamos a caminho, não sabemos quando isso vai acontecer, mas estamos atualmente num processo de provas e expiações, que corresponde ao quê? A dor, a aflição, de várias nuances, né? De vários tipos. E aí, que a gente fica perguntando, e aí, Sibeli, o que é que o Evangelho nos orienta? Né? Então, o Evangelho nos orienta, primeiro, a aplicar as orientações do Evangelho do Cristo. Ler, estudar e principalmente colocar em prática, dentro do possível. Vamos conseguir? Nem sempre, ou talvez não vamos conseguir logo de primeira, nem de segunda tentativa. Mas só o fato de a gente estar se esforçando para melhorar já é um passo, já é um avanço nessa encarnação. Nós estamos, eu estou, né, cada um de nós vai se perguntar assim, poxa, eu estou querendo melhorar. Então eu acho que isso conta muito para a nossa melhoria, o nosso despertar e o nosso crescimento espiritual. E um dia chegaremos no patamar onde estaremos aplicando o amor que o Cristo prega, veio nos trazer aqui na sua breve passagem por esse planeta, né? E assim, como vamos lidar com essas aflições? É outro questionamento. Então, cada um de nós deve parar e refletir. Poxa, como é que eu estou lidando com as minhas dores, com os meus momentos difíceis, com as minhas aflições? Eu estou tendo paciência? Eu estou tendo resignação? Eu estou me esforçando para não cair em pensamentos negativos, de raiva, de ódio, né, de revolta? Porque Deus, eu não mereço passar por isso, Deus está me dando essa prova mais pesada do que eu posso passar. Né? Então, essas lamentações, essas revoltas, que não nos levam a lugar algum, já inclusive conversamos aqui, né, nos nossos bate-papos, e como lidar com essas aflições, e principalmente, primeiro de tudo, da listinha que a gente vai fazer, né, confiar em Deus.
a confiança, a fé e a confiança em Deus tem que estar em primeiro lugar, antes de tudo. Sabemos que não estamos sozinhos, não estamos desamparados e com o suporte maravilhoso da doutrina espírita, que está aqui sempre, né, através das mensagens, do legado deixado, né, pela espiritualidade maior. Então, meus amigos, vamos refletir e vamos tentar entender um pouco do que está nos afligindo e entender e saber que, estou passando por isso. Respira fundo, pede a Deus força, resignação, paciência, orar, muita oração para fazer a conexão, né, com a espiritualidade maior. Então essa é a mensagem da noite de hoje. Espero que tenha sido proveitosa para todos nós, né? Para mim foi. Gostei muito de falar desse tema. E vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que continue nos amparando, nos dando a fortaleza, a força e a fé para a gente não esmorecer, não desanimar. Muita paz e que tenhamos uma semana de tranquilidade, de muita luz e paz em nossos corações. Bem, obrigada, Beli. Vamos, como sempre costumo dizer, não me canso de falar isso, porque estou falando para mim também, né? É o que nos cabe. Fazer a nossa parte para que possamos trabalhar cada vez mais a nossa reforma íntima, para sairmos daqui desta encarnação um pouquinho melhores do que o que aqui chegamos. E aqueles que ainda não se encontram no seu cantinho da conexão, que para lá se dirijam, levando sua água, seu copo, garrafa, para receber os frutos benéficos de paz, luz, saúde, bênçãos divinas que serão derramadas sobre nossa água, sobre nós, pelos espíritos do bem, os atendentes fraternos, designados para o nosso atendimento neste momento. Então vamos fechar os nossos olhos e mantermos uma conexão com o nosso anjo guardião. Convidemos eles para que estejam conosco neste momento, os nossos espíritos amigos, para que possam também presenciar e nos abençoar com suas bênçãos. Os atendentes fraternos em 3 já fizeram a limpeza da psicosfera da nossa casa, do nosso campo, para que possamos receber abundantemente todas as bênçãos que precisamos receber. Podemos, então, agora, inspirando profundamente o ar, mentalizando já essas bênçãos que esses nossos amigos queridos já derramaram sobre o nosso ambiente, sobre nós, retendo todas as bênçãos de paz, luz, saúde, as curas que almejamos. Vamos mentalizar que elas já estão sendo realizadas. Vamos reter e expirar na fé, na certeza de que Deus escuta os nossos pedidos, conhece as nossas necessidades e nos traz o que exatamente precisamos receber. Mais uma vez, inspiremos profundamente essas bênçãos já derramadas por esses nossos atendentes fraternos em 3, já apostos para derramar sobre nós as bênçãos que necessitamos. Retenhamos tudo de bom e expiremos com fé, na certeza de que dias melhores estão chegando. E uma última vez, inspiremos, retenhamos e expiremos toda a paz, a harmonia que desejamos ver no mundo, ao nosso redor, em torno de toda a humanidade sofredora. Muita paz, muita luz. Enquanto aguardamos que esses nossos amigos queridos façam o seu trabalho, limpando ainda mais todas as energias densas, perversas que porventura acumulamos no nosso campo. Enquanto esses nossos amigos queridos derramam abundantemente sobre nós as bênçãos divinas que nos trarão as tão almejadas curas, ou nos trarão a força, a resiliência, a fé para os enfrentamentos que tivemos que ter e que não podemos
escapar deles. Mas vamos pedir a Deus que nos dê sempre todas as forças que necessitamos para os enfrentamentos necessários. E esses nossos amigos queridos estão trabalhando exatamente para isso. E enquanto isso, vamos também fazer uma mentalização de energia de cura. Vamos mentalizar a energia verde de cura, o raio verde. Vamos chamar para estar conosco aqui neste momento o arcanjo Rafael, aquele que cura pela vontade de Deus, os seres de luz que atuam no quinto raio, o raio verde da cura, para que possam estar derramando sobre nós abundantemente um verdadeiro chuveiro de luz verde, realizando todas as curas necessárias e que sejam possíveis de serem realizadas. Intensa luz verde de cura se faz a partir do nosso chakra coronário, envolvendo-nos nos nossos 4 corpos, nessa luz intensa de cura: corpo físico, mental, espiritual, emocional, plenos do raio verde de cura. A tua luz divina, meu Deus, se fazendo abundantemente sobre nós. Nos sintamos curados e curadas pelo teu amor divino, pelas graças divinas que abundam abundantemente sobre nós neste momento. No nosso chakra coronário, essa luz verde de cura flui através do nosso chakra frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, sacral, raiz, nos envolvendo em intensa vibração de cura, de paz e de harmonia. Que as tuas bênçãos de luz, meu Deus, nos envolvam abundantemente, agora e sempre. Que assim seja, assim é, está feito. Amém. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, nos trazendo fé, esperança na cor verde, luz, muita luz no nosso caminhar, na certeza de que dias melhores virão. Que assim seja. Muita paz. Uma boa noite a todos. Está encerrada a nossa reunião.